Será que se você aumentar a dose do Viagra ou da Tadalafila, os efeitos vão ser melhores? Em que situação você deve pensar em aumentar essas medicações? E como fazer para não precisar aumentar esses remédios aí no decorrer do seu tratamento? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico urologista e andrologista aqui do canal Testo Saúde Masculina. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o uso de medicamentos voltados para o tratamento da disfunção erétil. Durante o decorrer aí desse tratamento, muitos homens se questionam e alguns até chegam a precisar aumentar a dose da medicação. Só que cada medicação, o Viagra, a Tadalafila, a Lodenafila, a Vardenafila, cada uma dessas medicações tem dosagens máximas acima das quais você não vai ter grandes benefícios caso você opte por aumentar. Nós vamos conversar então sobre cada uma dessas medicações. Eu queria fazer apenas uma comparação aqui para você, só para que você entenda o porquê que aumentar a dose da medicação nem sempre vai trazer um melhor resultado para você. Imagina que você gosta de cultivar plantas e que você todo dia vai lá e rega a sua planta. Só que você começa a notar que essa planta poderia crescer um pouco mais. Aí você tem a ideia de estudar e você compra ali um determinado adubo para que essa planta consiga então receber os nutrientes que ela precisa e consiga crescer. E aí todos os dias você vai lá e dá um pouquinho de adubo. Quem trata de plantas sabe que se você aumentar muito a dosagem do adubo, esse adubo ele não vai ser benéfico para a planta. Em alguns casos ele pode até matar essa planta. Fazendo um paralelo aqui com o nosso tratamento, com o tratamento da disfunção erétil, é basicamente isso que vai acontecer. Todas as medicações para o tratamento da disfunção erétil, elas têm uma dosagem máxima. E isso não acontece por acaso. Se você ultrapassa o valor ali daquela dosagem, o que vai acontecer, na verdade, não é um benefício para a sua saúde. O que pode acontecer é justamente o contrário, é a intensificação dos efeitos colaterais. Tem vídeo aqui no canal falando sobre os efeitos colaterais dessas medicações. Então, se vocês se interessarem, abram o vídeo e assistam, porque existem muitos efeitos colaterais. Então, quando você aumenta a dose da medicação, na verdade, você vai estar potencializando os efeitos colaterais de cada uma delas. Uma das perguntas que você pode estar se fazendo agora é: por que eu vou precisar aumentar a dose da medicação? Acontece que essa pergunta, na verdade, pode ter várias respostas, mas de uma forma geral, quando a gente trata da disfunção erétil, e dependendo do cenário, dependendo de cada paciente, acontece que a doença ela pode evoluir, ela pode progredir. Então aquela dosagem que você fazia uso antes, ela acaba não fazendo efeito quando o tempo vai passando. Então a gente acaba precisando aumentar a dose da medicação. Só que eu queria fazer um pequeno lembrete aqui para você, é que muitos homens acabam por conta própria querendo aumentar a dose do remédio. Só que nem sempre a resposta está na dose do remédio. Então é muito frequente a gente pegar pacientes, por exemplo, que estão tomando a medicação de uma forma errada. Vou dar um exemplo para você. Tem paciente que toma a medicação e já quer ter relação. Não espera aquele tempo ali de 30 minutos, 1 hora. Às vezes tem paciente que precisa esperar até mais tempo para que a medicação ela faça o efeito e você consiga ter as ereções na hora em que você gostaria de ter. Então é muito importante prestar atenção nisso. Um outro exemplo são os pacientes que não tomam cuidado com a alimentação. Então, medicações, por exemplo, como a Tadalafila, elas podem sofrer interferência de alimentos gordurosos, do uso de álcool. Então, se você faz uso dessa alimentação, se você bebe álcool e faz uso da Tadalafila, ela não vai ter ali aquele efeito que você gostaria. Então, certifique-se com o seu médico se você está tomando a medicação da forma correta. E se você estiver tomando a medicação, pode ser realmente que você precise aumentar a dose. Vamos então começar falando a respeito de cada uma das medicações. Vamos começar falando sobre a Tadalafila. A Tadalafila ela tem algumas dosagens que são de uso contínuo, ou seja, todos os dias, e de uso esporádico, antes das relações. Quando a gente fala de uso contínuo, a dosagem que é mais comumente utilizada é a de 5 mg. E as dosagens de uso esporádico são de 10 e 20 mg. Portanto, essas são as dosagens padrão da Tadalafila. Se a gente ultrapassar dessas dosagens, corre-se o risco de você ter um aumento dos efeitos colaterais.
Vamos passar então pro sildenafila, que é o Viagra. A sildenafila, né, que é o Viagra. Ele só existe em dosagens esporádicas, ou seja, antes da relação. A gente pode começar com dosagens de 25 mg, passando para dosagens de 50 mg e atingindo a dosagem máxima de 100 mg. E é sempre importante a gente escalonar a dose, nunca começar com a dose mais alta. Sempre que a gente vai começar um tratamento, que o seu médico vai começar um tratamento, ele vai começar da dosagem menor e vai escalonando ao longo do tempo. Uma outra opção que a gente tem é a lodenafila. A lodenafila tem na dosagem de 80 mg e essa é a única dosagem que a gente tem disponível da lodenafila. Portanto, 80 mg seria a dosagem máxima dessa medicação. Passando então adiante, a gente tem a opção do Levitra ou da vardenafila, que existe na dosagem de 10 e de 20 mg. Essas seriam as principais medicações disponíveis para o tratamento da disfunção erétil e com as dosagens máximas. Existe ainda um cenário em que a gente pode fazer uma associação de medicações, ou seja, eu posso utilizar a medicação de uso contínuo com a medicação de uso esporádico. A combinação que existe com mais frequência é o uso da tadalafila de 5 mg associado a alguma outra dessas medicações que eu comentei de uso então esporádico. E agora, se você chegou até aqui esse vídeo, eu queria te falar como que você pode não precisar aumentar essas medicações ao longo do tempo. E se esse vídeo foi útil para você até esse momento, eu queria que você curtisse aqui o nosso vídeo, se inscrevesse no nosso canal. A gente fala muito sobre saúde masculina, tem muita informação que pode agregar aí o seu conhecimento. Mas é importante a gente falar sobre atitudes que você deve ter para não precisar aumentar essas medicações aí durante o seu tratamento. O que acontece com alguns homens? Eles chegam no consultório com a ideia de que a gente vai prescrever uma medicação e essa medicação vai fazer tudo o que ele precisa para melhorar as ereções. Realmente esse seria o cenário ideal. No entanto, pessoal, é importante a gente ter consciência de que a disfunção erétil, a impotência sexual, ela não se resume só ao uso de uma medicação. Ela reflete muitas vezes o estado do nosso organismo, aquilo que você levou anos ali, a sua vida inteira, para chegar até aquele ponto. Então é importante que você entenda que o seu papel é muito importante para que você consiga mudar hábitos, como por exemplo, iniciar aí alguma atividade física, melhorar a sua alimentação, cuidar do seu estresse, da ansiedade. Eu sei que é muito difícil a gente falar sobre isso e você pensar em mudar tudo de uma vez, mas quando a gente fala de mudanças, é importante que você identifique aí na sua realidade o que mais está te atrapalhando ou aquilo que você tem mais potencial de melhorar e começar com essas mudanças de pouquinho em pouquinho, diariamente, para que ao longo do tempo você não precise depender de mais medicamentos, não precise aumentar a dose e que você não precise, por exemplo, de um procedimento cirúrgico, né, de uma prótese peniana, enfim. É sempre bom a gente se colocar aí proativamente sobre a nossa saúde. Então essa é a melhor forma de você não precisar aumentar a dose dessas medicações. Eu espero realmente que esse vídeo tenha contribuído para o seu conhecimento sobre você mesmo. Espero que, se ficou alguma dúvida aí, você deixe nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em responder. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.